A TV pode ajudar na conscientização das pessoas em relação aos direitos garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente por meio de um processo educativo, levando informações, fazendo esclarecimentos, inserindo isso tanto no entretenimento quanto na programação jornalística. Eu acho que é uma grande gama de possibilidades, mas o mais importante é a sociedade brasileira ter conhecimento de que a legislação brasileira em relação aos direitos da criança, ela tem duas grandes bases. A primeira é de afirmar direitos e a segunda é de garantir responsabilidades. É saber que uma mãe, um pai, uma família tem a obrigação de levar o seu filho da escola, mas é saber também que o Estado tem a obrigação de garantir uma escola de qualidade, de garantir vaga nas escolas. Eu acho que é mais do que declarar os princípios gerais. Acho que a TV brasileira tem uma grande contribuição de detalhar esses princípios no dia a dia, no cotidiano da vida das pessoas. O Unicef tem feito um esforço de garantir a adesão da mídia brasileira, da televisão, dos jornais, especialmente das mídias sociais, em manter o tema da infância e da adolescência no debate público. É importante que a sociedade aprofunde os temas que são relacionados à infância. Por exemplo, houve um grande debate sobre o uso de castigos físicos para educar as crianças. Foi importante que as pessoas que achavam que haveria alguma utilidade em usar o castigo físico, que elas pudessem expressar suas opiniões, mas foi importante também o Brasil se posicionar mostrando que tipo de princípios, de orientações ele quer ter para educar os seus filhos. Se nós queremos educar os nossos filhos pela violência ou pelo diálogo, pelo exemplo, né, pela argumentação, por processos educativos que levem em conta o desenvolvimento da criança e não apenas a opressão do adulto sobre a criança. Eu acho que é muito importante que a agenda dos direitos da criança entre na agenda pública, que ela faça parte do cotidiano, das discussões, das entrevistas, das reportagens, dos programas, do entretenimento, que a gente tenha essa presença do debate sobre os direitos da criança, para que a gente possa aprofundar o conhecimento de toda a sociedade nessa temática. Sempre se falou muito de que a imprensa e a TV teria colaborado para se ter essa imagem de que o Estatuto só fala de direitos a serem protegidos e não fala das responsabilidades e das obrigações. Alguns até dizem que o Estatuto é muito brando para punir os adolescentes que cometem delitos. Eu acho que aqui a gente tem que diferenciar os diferentes tipos de programação que são produzidos na TV brasileira, na mídia brasileira em geral. Eu acho que existe um jornalismo mais investigativo, um jornalismo mais sério, que vai atrás das causas, que aprofunda e que mostra, de fato, que nós temos muitas contradições, muitas desigualdades no Brasil que geram violência, e existe um jornalismo mais superficial, mais sensacionalista, que se prende no fato, naquilo que aconteceu, para tentar chamar a atenção da população. Eu acho que são duas formas de fazer jornalismo. O Unicef acha que é mais importante que a mídia se posicione, que ela aprofunde os temas, que ela leve reflexões com informações mais amplas para a sociedade. A imprensa não pode ser apenas uma caixa de ressonância daquilo que a sociedade já sabe e daquilo que a sociedade faz. Ela precisa ir além, ela precisa ter uma capacidade crítica de produzir informação qualificada. A TV e a mídia em geral, de alguma forma, quando não aprofundam o seu papel, a sua temática, elas colaboram para a geração desse mito de que os adolescentes são aborrecentes, são irresponsáveis, que eles não contribuem com a sociedade, que eles são muito irrequietos, que eles são quase que um problema para a sociedade. Eu acho que existe uma parte da mídia que não aprofunda essa temática e que repete esses chavões de uma maneira até irresponsável. Se a gente for olhar para os adolescentes brasileiros, a maioria deles está estudando. E um grande número deles está estudando e trabalhando, ajudando suas famílias, né, na sua subsistência. Eu acho que é muito injusto ficar reproduzindo esse chavão
muito superficial de que os adolescentes são irresponsáveis. Os adolescentes brasileiros, eles prestam uma grande contribuição para o desenvolvimento do país, com seus talentos, com sua criatividade, com a sua capacidade crítica, né? Eu acho que a mídia tem que ampliar a visibilidade para os diferentes talentos que os adolescentes e os jovens têm, tratá-los não só como consumidores, né, da informação, mas muito mais como cidadãos produtores de informação, sujeitos que têm uma voz, que têm uma perspectiva, que têm uma contribuição a dar para a sociedade. Eu acho que não conseguiria fazer um balanço se a mídia é mais negativa ou é mais positiva, mas eu percebo claramente, o Unicef, nas análises que faz, que à medida em que os órgãos de comunicação aprofundam as suas informações, eles conseguem ter uma visão mais positiva da adolescência. Os aspectos positivos e negativos da cobertura da mídia em relação aos direitos da infância, que a gente poderia destacar, no campo positivo é que houve uma ampliação das temáticas que a imprensa trata sobre crianças e adolescentes, né? A imprensa teve uma tradição muito de tratar o delito, né? Se um adolescente comete algum ato infracional grave, dá muita repercussão a esse tema dos delitos, mas nós tivemos nos últimos 25 anos, graças a uma série de medidas tomadas por ONGs, capacitação de jornalistas, criação de fontes, organização de informações qualificadas, que geraram uma cobertura de diferentes temas, desde o trabalho infantil, a exploração sexual, os maus tratos, a prática de atos infracionais, crianças desaparecidas. Quer dizer, o repertório de temas que a imprensa brasileira vem tratando hoje sobre as crianças é muito amplo e isso mostra que existe uma preocupação genuína com todos os direitos da criança, né? O aspecto negativo é que ainda existem alguns órgãos que se limitam a cobrir uma dimensão apenas do delito, da prática de atos infracionais, sem contextualizar esse tema na vida das crianças e dos adolescentes do país. O papel da mídia na cobertura desse debate sobre a redução da idade penal, especialmente para crimes hediondos, é uma contribuição, eu diria, ainda não suficiente. Eu acho que a mídia reproduz muito os argumentos utilizados pelos parlamentares que são favoráveis, em grande escala, reproduz muito que a população quer a redução da idade penal, mas nós temos visto poucas reportagens mais profundas, vendo qual é a história desses adolescentes que cometeram delitos, em que contexto que eles viviam, em que contexto que eles nasceram, como foi a frequência deles à escola. Então, essa ideia, que eu acho que é a grande contribuição da mídia, é você conhecer uma informação por um conjunto mais amplo de fatores e dimensões, não se concentrar apenas no fato em si. Então, eu acho que essa tem sido uma marca nesse momento. Eu acho que existem iniciativas tentando aprofundar esse debate, mas elas ainda não são a maioria das iniciativas que nós temos nos meios de comunicação. Eu acho que era preciso ter mais jornalismo investigativo, apuração de fontes, apuração de fatos, fazer aquilo que a sociedade espera da imprensa, que é dar um repertório de dados e informações mais amplo que permita ao cidadão conhecer os fenômenos que são retratados, como esse, por exemplo, da questão da idade penal, de uma forma mais profunda. Eu acho que essa é uma grande demanda que existe hoje para a mídia. Em relação aos 25 anos do Estatuto, eu acho que o Brasil colocou as bases para um processo de desenvolvimento sustentável, tendo a infância no centro da sua agenda política. Eu acho que não é possível retroceder. Eu acho que nós temos para os próximos 25 anos uma grande tarefa de alcançar aqueles que são os mais excluídos, os indígenas, os negros da Amazônia, do semiárido, das favelas, né, das periferias, dos grandes centros urbanos. Eu acho que o país precisa se concentrar em garantir a inclusão de todos. Nós fizemos muitos avanços
O Brasil está caminhando na direção certa, mas ele não pode abandonar ninguém. Ele não pode deixar os negros continuarem sendo assassinados, as crianças indígenas morrerem antes de completar 1 ano de idade, ele não pode deixar as crianças da Amazônia sem certidão de nascimento. O Brasil precisa se dedicar agora de uma forma muito profunda aos direitos dessas crianças e desses adolescentes que são os mais excluídos. Então, o Brasil fez a coisa certa e precisa fazer a coisa certa de novo, que é focar, não é, nos mais excluídos e garantir a continuidade das políticas que deram certo para alcançar a maioria e criar políticas específicas para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Eu acho que o momento agora no país é de a gente mudar a relação dos adultos com a criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nos ajudou a superar aquela ideia da incapacidade da infância. Né? O antigo Código de Menores tratava muito a criança por aquilo que ela não era. Né? Então, não era madura, não era... não tinha uma aprendizagem, achava que ela não conhecia as coisas, não tinha uma história. O Estatuto, ao definir a criança como um sujeito, uma pessoa que vive uma condição especial de desenvolvimento e que precisa ser tratado com prioridade absoluta, deslocou aquela relação do adulto com a criança como uma relação autoritária em que o adulto definia tudo, para uma relação de autoridade, né, no qual o adulto tem responsabilidade, é ele que deve, né, mostrar a direção, dar as condições para a criança se desenvolva, mas é a criança que tem que fazer o seu próprio caminho. Eu acho que nós estamos saindo um pouco dessa visão adultocêntrica e chegando numa visão que contempla a criança e o adolescente verdadeiramente como seres humanos e pessoas que vivem uma fase especial de desenvolvimento.